Tudo começa quando Matias fala para Roberta que é melhor ela fazer esse teste de DNA que Jerônimo exigiu, mas ela não quer. E então ele fala que também está em dúvida, e quer saber se esse filho pode ser dele, e então decide que no dia seguinte ela irá fazer o teste. Enquanto isso, Adriana se desculpa com Renata por ter ajudado Jerônimo, mas admite que acha que ele tem razão sobre a paternidade do filho de Roberta, mas Renata fala que ele não deveria procurar ela para ser sua aliada, mas Adriana diz que não é, e que só está tentando ajudar ela. Renata fala que o problema vai além dele ser ou não pai do filho de Roberta, e que a questão maior é que ele a enganou. Mas Adriana pede para ela se colocar no lugar dela por um minuto e pensar que alguém da família dela tirou a própria vida por causa de outra pessoa, e pergunta o que ela faria. Renata fala que não sabe, e se chateia com a amiga dizendo que ela está tentando fazer ela ficar com pena de Jerônimo, mas Adriana diz que não, e que só quer que ela se coloque no lugar dele, e fala que primeiro Jerônimo pensou que a bonita era Roberta, mas depois a conheceu e ela disse que estava esperando o namorado naquele bar, e então começou a se confundir e acabou se apaixonando profundamente por ela. Por outro lado, Josefina está nervosa pensando que Constanza não pode abrir as portas de sua casa para apoiar Jerônimo. Senão tudo que ela conseguiu vai por água abaixo, e em seguida ela recebe uma ligação de Ramiro, e ele conta que Regina já retornou para o México. E Josefina fica furiosa e pergunta se Gonçalo já sabe, mas Ramiro não sabe dizer, e conta que viu ela no aeroporto com seu namorado, e decidiu ligar para avisar, e também lembrar que está esperando ela marcar o encontro deles, e então Josefina diz que tudo bem e desliga. E nesse meio tempo, o detetive vai encontrar com Gustavo, e ele fala que está muito surpreso que ele o chamou para falar sobre Josefina, e fala que tem muitos anos que não a vê, e então o detetive conta que ela se casou com um grande empresário chamado Gonçalo Monterrubio, e ele diz que não sabia, mas que não fica surpreso, até porque ela sempre quis viver com luxos e fazer parte da alta sociedade. O detetive fala que sabe que eles foram amantes, e Gustavo diz que é verdade e conta que ela teve problemas com o pai de suas filhas e resolveu ir morar naquele lugar de novo, mas pergunta o porquê o detetive está tão interessado, e então ele explica que está investigando tudo sobre essa mulher, e pergunta se Gustavo gostaria de colaborar. Antônio tenta ligar para o segurança, mas não consegue, e então Regina fala que não precisa dele, e que quer viver a sua vida em paz sem ter que se importar com isso, mas Antônio diz que é para a segurança dela, mas Regina furiosa diz que não quer ficar assim, tendo que esperar para dar um passo, e ter que comunicar a ele e Gonçalo sobre tudo, e deixa claro que se Antônio quer uma mulher para fazer tudo o que ele quer, está se enganando com ela e então sai. Clara fica assustada e fala que não está reconhecendo sua filha, e Antônio fala que também não, e diz que terá que avisar Gonçalo. Na mansão, Renata e Gonçalo chegam juntos. E ela fala que sua mãe já pediu desculpas por tudo e falou que ela pode ficar na casa, mas ela não se sente confortável com isso. Gonçalo fala que a filha precisa do amor da família nesse momento, mas Renata diz que já se casou e que não se sente bem voltando para casa. Mas Gonçalo pede para ela ficar pelo menos uns dias, e então Renata acaba aceitando.
o celular dele toca, e então Antônio conta que Regina já voltou para o México, e que resolveu avisar porque o segurança dela está fora da cidade e eles vão precisar reforçar a segurança, e então Gonçalo agradece e garante que vai resolver isso. Renata pergunta o que aconteceu, e Gonçalo conta que Regina voltou para o país, e acha que deve ter se sentido sozinha porque ela e Jerônimo também foram para lá, mas Renata pede para o pai não mencionar essa mulher, e Gonçalo fica sem entender, e ela conta que Regina sabia que Jerônimo planejou se casar com ela por vingança e não fez nada, mas Gonçalo diz que ela é incapaz disso, porém Renata fala que ela já confessou. E diz que quer essa mulher bem longe dela. No quarto, Roberta conta para Josefina que Jerônimo e Matias estão obrigando ela a fazer um teste de DNA. E então Josefina fica furiosa e quer saber para que Renata e Jerônimo foram para lá estragar os planos dela. E então Roberta, muito nervosa, fala para a mãe que tudo vai ser descoberto e que precisa de uma solução, e Josefina manda ela ficar calma porque vai pensar em algo, e no dia seguinte vai resolver isso. Por outro lado, Honório fala para Adriana mudar o número do celular para Branca não a localizar, mas Adriana fala que ela sabe aonde eles trabalham e também a rotina de ambos. E então Honório, indignado, fala que não sabe como se envolveu com essa mulher, e garante que não se lembra de nada e... Então Adriana fala que Constanza deve estar correndo perigo, e Honório fala que vai até a casa dela no dia seguinte, e espera que Branca não tenha se aproximado dela. E nisso, Constanza e César chegam em casa. E ela fala que se divertiu demais com ele, e então se lembra que não foi falar com Renata, e César fala para ela ir no dia seguinte, e ela diz que ele tem razão, e então se despede, mas ele fala que pensou que ela o convidaria para passar a noite com ela, e Constanza diz que talvez outro dia, e então ele fala que ela o deixa louco e depois vai embora. Na Bonita, Manuela fala que está muito feliz que Carlos tenha feito Matilde mudar de ideia, e então Lázaro chega e Matilde pergunta se ele não vai dizer nada, e ele fala que não tem o que dizer, só que acha difícil que eles deem certo porque são de mundos diferentes, mas Carlos garante que vai fazer ela muito feliz, e então pede permissão a ele para levar Matilde em um lugar especial, e ele fala que ela já é bem grandinha, mas Carlos diz que quer fazer as coisas direito, e então Lázaro fala para eles irem, então eles vão felizes, e Manuela fala que Lázaro precisa ir atrás de sua alegria. Na mansão, Josefina vai atender o telefone, e Gustavo se apresenta, e ela fica assustada dizendo que não conhece ninguém com esse nome. Mas ele diz que sabe bem que ela se lembra, e fala que um detetive foi atrás dele para saber sobre ela e suas filhas. E então Roberta entra no quarto e pede para a mãe dar a solução para o problema dela. Mas Josefina manda ela sair, e em seguida fala para Gustavo não abrir a boca até que eles se encontrem. Por outro lado, Renata pergunta se Roberta já está pronta para ir fazer o exame, mas ela diz que não vai, e Renata fala que nem se for arrastada ela vai, e então Roberta olha para a escada. E em seguida aproveita que Renata está com as mãos nela e se joga a escada abaixo. E então Renata vai até ela desesperada e começa a gritar pelos pais. Josefina vem e pergunta o que aconteceu. E Roberta fala que Renata a empurrou, mas ela diz que não é verdade. E nisso Gonçalo e Matias também chegam e correm para socorrer ela. Renata quer ir junto, mas Josefina puxa o cabelo dela e fala que agora entende o porquê ela voltou da fazenda,
e fala que Renata não quer ver a felicidade da irmã dela. Mas Renata se defende dizendo que é mentira e Josefina fala que não quer ela perto de sua irmã. Lá fora, Gonçalo e Matias levam Roberta para o carro, e nisso a cobra da Josefina liga para a doutora e fala que está levando Roberta para lá, mas pede para ela não mencionar a perda do bebê, por causa do pai dela e de seu marido, e então Gonçalo grita para ela ir logo. Por outro lado, Jerônimo encontra com Augusto, e fala que já sabe que ele está tentando investir em Renata, mas deixa claro que ela é sua mulher. Mas Augusto fala que ele a fez muito mal, e garante que com paciência vai conquistar ela e garantir que ela seja sua mulher. E então Jerônimo fica furioso, e Augusto fala que é por isso que ele perde porque é muito impulsivo. Mas Jerônimo deixa claro que não vai desistir. E Augusto garante que sempre consegue o que quer, e que dessa vez não vai ser diferente. Constanza está escrevendo um bilhete para Renata, quando Honório chega dizendo que Branca pode fazer muito mal a ela, mas Constanza diz que não, porque não é mais um obstáculo na vida dela. Porém Honório diz que ela sempre será porque o amor dele é só dela. E então Constanza fala que eles podem acabar com isso agora. E então César chega e coloca a mão no ombro dela. E Honório fica furioso e vai embora. Bonita, Matilde e Carlos combinam que vão sair. E ele fala para ela ficar bem bonita, porque em 3 horas ele volta para buscar ela. E diz que é o homem mais feliz do mundo. Enquanto isso, Augusto pede para ir até Renata, mas ela diz que é melhor não, e que vai esperar sua família mandar notícias de Roberta. Mas ele continua insistindo dizendo que ela precisa dele, mas Renata mantém sua palavra e fala que não precisa e então desliga. Augusto vai atender a porta e se depara com Serena, que já chega beijando ele e perguntando se ele está ocupado. E ele fala que estava resolvendo umas coisas, mas que agora está bem, e então pega ela no colo e leva para a cama. Por outro lado, Aurora agradece a Lázaro por tudo e fala que vai embora, e ele comenta que Augusto está no México, e então Aurora fala que talvez faça uma visita a ele, mas para dizer coisas que estão engasgadas na garganta dela há muito tempo. Ela lamenta que tenha se apaixonado pela pessoa errada, e diz que talvez teria dado certo se fosse com eles dois. Mas Lázaro fala que isso não é possível, porque eles são de mundos completamente diferentes. E então ela diz que tudo bem e abraça ele e... Nisso Carina aparece na varanda com Manuela e vê a cena. Lázaro fala que vai pegar a caminhonete para levar ela. E lá dentro Carina fala para Manuela que perdeu tudo, e que está muito mal com a traição de Alzira. E também parece que Lázaro encontrou um novo amor, mas Manuela fala que isso não é verdade, e que só existe uma mulher na vida dele, e que essa é ela, e para isso funcionar só depende dela. Por outro lado, Carlos fala ao telefone e pergunta se alguém pode fazer um serviço para ele, e em seguida recebe o retorno dizendo que está tudo certo. Então ele fica super feliz. E nesse meio tempo, Jerônimo liga para Renata dizendo que está na clínica e eles não apareceram, e então ela conta que Roberta caiu da escada e que está acusando ela, mas garante que não fez nada, e então ele pergunta onde ela está, e Renata conta que está em casa, então ele diz que vai até lá. Em seguida Renata liga para Gonçalo e pergunta como sua irmã está, e ele fala que ela está no quarto e que ainda não tiveram notícias. E então Renata jura que não fez nada, mas Gonçalo fala que eles terão tempo para conversar sobre isso depois, e então eles desligam.
Gonçalo vai até Matias e ele fala que não acredita que Renata tenha empurrado Roberta, e Gonçalo diz que também não acha isso, mas que não entende o porquê ela acusou a irmã, e Matias fala que isso é coisa de Josefina, porque ela sempre tenta causar uma discórdia entre as irmãs. Na empresa, Daniel pergunta se Adriana quer ajudar com os documentos, e ela diz que sim, e fala que está muito feliz porque ele entendeu que os dois podem ser amigos, e fala que vai ver seu pai, e então Daniel manda uma mensagem para Branca dizendo que já tem os documentos financeiros que ela precisa. Adriana chega na sala de Honório e pergunta o que está acontecendo, e ele conta que viu Branca com César e ficou com muitos ciúmes. E então Adriana acha que ele deve passar por cima do orgulho e lutar por ela, e então Honório fala que jamais imaginou que sua filha lhe daria conselhos, e ela diz que sim, e fala para o pai lutar pelo amor de sua vida. No centro, César fala que Constanza está estranha desde que Honório foi embora, e pergunta se pode fazer algo por ela. Mas Constanza disfarça e fala que vai ver Regina, porém César a interrompe e quer saber o que está acontecendo. Então ela se desculpa dizendo que jamais imaginou estar vivendo algo assim, e então ele fala para ela deixar de lado a idade e classe social deles e viver esse amor. Na mansão, Jerônimo chega e Renata já começa a falar que não empurrou sua irmã, mas ele fala que acredita nela, e Renata conta que sua mãe não deixou ela ir ao hospital. E então, ele pergunta quando ela vai começar a fazer as coisas por si só, e Renata fala que é verdade, e que sua mãe não pode impedir ela de ir ao hospital, e então eles vão juntos. Enquanto isso, Álvaro chega no bar e pede para servirem uma bebida, mas o dono fala que ele não é bem-vindo, mas Álvaro manda ele parar de gracinha e servir logo. Mas o homem insiste dizendo que ninguém ali quer saber desse homem que se diz doutor e abandona todos do povoado porque está bêbado, e também se aproveita da mulher dos outros. Mas ele se defende dizendo que ela quis se entregar para ele. Mas o homem continua e fala que ele também é culpado pela morte de Rafael, e Álvaro fica furioso e fala que não vai admitir isso. Então todos os homens se reúnem e colocam ele para fora. Na Bonita, Manuela vai procurar por Matilde, e fala que pensou que ela já tinha ido ao encontro, mas ela diz que não, porque Carlos teve um problema para resolver, e conta que aproveitou para ficar bem bonita para ele, e pergunta para a madrinha se ela está bem, e Manuela diz que ela sempre está linda, e fica mais ainda quando está apaixonada, e então Matilde pergunta se ela acha que ele vai gostar, e Manuela garante que sim. No hospital, Josefina fala que Roberta se superou armando esse teatro, e ela fala que foi melhor isso do que ser descoberta, e então a doutora chega e fala que avisou que Roberta não poderia ir embora, e Josefina se desculpa dizendo que não é uma mãe ruim, e que agora vão fazer tudo o que a doutora mandar, mas pede para ela falar para seu marido que Roberta perdeu o bebê agora e não há uns dias atrás. E então a doutora fala que não se presta a esse tipo de coisas, mas Josefina fala que se não fosse pela saúde mental de sua filha, ela não pediria isso. De volta a Bonita, Carlos espera por Matilde, e então ela se aproxima e fala que ele deve estar achando a roupa dela horrível, mas ele diz que não, e fala que ela está maravilhosa, e que vai colocar uma venda nos olhos dela para ir a um lugar muito especial que ele preparou. No hospital, Matias e Gonçalo esperam por notícias. E então Josefina vem pedindo para a doutora falar o que ela pediu.
mas ela não quer, e nisso Gonçalo e Matias se aproximam e perguntam o que aconteceu, e a doutora fala que Roberta está bem, e Josefina se mete e fala que infelizmente ela perdeu o bebê e ficou estéril, e Renata chega na hora e pergunta como assim, e Josefina fala que por culpa dela Roberta não vai mais ter filhos, e diz que espera que ela esteja muito satisfeita com isso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.